Mas hoje a gente continua a nossa série de escatologia, né? Introdução à escatologia aqui no Basileia. Hoje é o nosso 5º episódio da série. O nome da minha pregação hoje é O Caminho da Ressurreição. Então a gente vai falar sobre assuntos polêmicos, que alguns já falamos ontem, mas a gente vai continuar falando sobre eles hoje. Beleza? Então fiquem comigo. Eu queria que vocês abrissem um texto. 1 Coríntios 15. A gente vai ler do verso 35 até o verso 44. Esse é o texto que a gente vai começar lendo hoje. A gente vai ler bastante coisa, fiquem com suas Bíblias em mãos, abertas, que hoje a gente vai navegar nas Escrituras juntos. Tá? Eu vou ler para a gente não perder tempo. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves têm outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua, e outro o das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós oramos aqui por espírito de revelação e sabedoria, que os nossos corações estejam preparados para receber a Tua palavra, que nós sejamos aqui moldados por ela. Eu te peço para que eu não seja pedra de tropeço na vida dos meus irmãos aqui nessa manhã, mas que a Tua palavra fale mais alto aos nossos corações mais uma vez. Vem sobre nós, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. O Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o pastor das ovelhas. Guia o Teu povo mais uma vez nessa manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Irmãos, a gente lê um texto em que, e o meu primeiro ponto vai ser falar sobre isso, em que nesse texto, eu de vez colocar às vezes eu só grifei. Ele fala muitas vezes a palavra corpo. E me incomoda muito quando eu converso com alguém e a gente começa a falar sobre segunda vinda e ressurreição, e eu logo percebo que ao falar sobre ressurreição e segunda vinda, existe uma ideia etérea de que nós não teremos corpos físicos. Isso é um problema grave. Eu queria colocar isso para a gente nessa manhã, o Fábio falou ontem, mas eu queria deixar um pouco mais da gravidade e o que isso vai gerar na nossa fé. Paulo está a todo momento falando sobre corpo terrestre, corpo espiritual. E aqui é o problema que o Fábio colocou ontem para a gente. E também estava no meu esboço já. Que é a mentalidade grega, ela entra por Platão e nos pais da igreja. E desde Atenas, essa forma de ver o mundo, que é uma forma que foi entrando pelo cristianismo aos poucos, que é uma forma etérea, que é uma forma distante, que é uma forma espiritualizada de ver a nossa alma e tudo mais. Isso entrou no cristianismo. A gente tem os pais da igreja, não só Orígenes, mas como Clemente e depois Agostinho, que talvez foi o que mais difundiu essa ideia depois, de que a gente não teria corpo. E pior do que isso, é uma ideia dualista de que o que é matéria é ruim e o que é espírito é bom. Com isso você começou a pensar algumas coisas erradas. Eu e você começamos a entender
que ser espiritual, por exemplo, é quando você está falando em línguas. Não é quando você está educando seu filho. Ser espiritual, vamos mais longe do que isso? As crianças estão no Kids só, o Josué está indo para o banheiro e a gente já fala. Aí, ser espiritual é você estar profetizando, não tendo relacionamento íntimo com a sua esposa. Porque, afinal, isso é carnal. Isso satisfaz a sua carne. Isso é do diabo. Enquanto a Bíblia nos traz uma diferença entre o que é espiritual e o que é carnal. O que é espiritual é fazer a vontade de Deus. Amém? Estão comigo? Carnal tem a ver com desobediência. Então, essa apropriação, ela trouxe consequências graves, mas não se enganem, isso já existia na igreja de Corinto. 1 Coríntios 6, coloca aí pra gente. Verso 11. Assim, foram alguns de vocês, eu vou até o 15, tá? Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, entre aspas, em nome de Jesus. Mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus, pelo seu poder, ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Irmãos, vamos lá. O que está acontecendo na igreja de Corinto? Vamos lembrar, os jovens que já estudaram com a gente, 1 Coríntios, vão lembrar disso daqui. Eles estão com um problema. Por quê? Porque eles estão vendo uma crise de moralidade acontecendo. Eles são super espirituais. Eles falam em línguas, eles têm todos os dons, eles profetizam, certo? Mas eles estavam se assentando na mesa do templo, e assim, não era qualquer coisa não. Era onde acontecia um monte de imoralidade sexual, orgias, sacrifício de criança, coisas horríveis, assim. Tudo isso acontecendo, e aí Paulo vai dar uma instrução para eles. Porque a mente deles era, nós somos espirituais, nós somos elevados a uma espiritualidade tão profunda que o nosso corpo não importa. Afinal, o corpo vai morrer mesmo. Tanto faz o que eu faço com ele. Olha até onde essa mentalidade vai levar. E aí a gente vê aquela frase clássica que que os cristãos usam falando como se fosse tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Mas isso daí era Paulo rebatendo a igreja de Corinto. Tudo me é permitido é o que eles falavam. E aí Paulo rebate, mas nem tudo convém. Então, a permissão para eles aqui era, eu posso fazer qualquer coisa com o meu corpo. E aí, ele usa uma coisa que provavelmente, mais uma vez, está entre aspas, que eles falavam, os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos. Segura aqui. O que eles estavam falando, gente? Meu estômago tem fome, né? Eu sinto necessidades. E o que eu faço? Eu alimento ele. Eu alimento o meu estômago. Esse era o pensamento da igreja de Corinto. E aí, o que eles estão querendo dizer com isso? Assim como o meu estômago tem fome, a minha carne também deseja algumas coisas. E assim como eu dou comida para o meu estômago, eu dou
alimento para minha carne quando ela deseja. E aí Paulo rebate de maneira pastoral, lindamente. Ele rebate dizendo: mas vocês esqueceram de uma coisa. O corpo não é teu. O corpo é do Senhor. Então a vontade que prevalece não é a tua, é a dele. Porque este corpo ressuscitará. Então importa sim que nós sejamos ressuscitados com um corpo. E que nós rejeitemos o pensamento. Eu não estou rejeitando a filosofia, irmão, tá? Filosofia é maravilhoso. Mas nós temos que saber lidar com as coisas. Mas a gente tem que rejeitar a ideia etérea de que o céu é distante e que ele é um tipo de imaginário e que nós vamos, assim, viver para sempre como fantasminha camarada. Não. E para matar isso de vez, para mim, os versos mais importantes são Lucas 24. Lucas 24, 37. Jesus ressurreto. Tá? Então, esse daqui vocês guardem para quando alguém falar para você assim: de onde você tirou essa ideia de que a gente vai ter corpo? Você abre no Lucas 24. Tá? Lucas 24, 37. Eles ficaram... Então vamos lá, só. Jesus apareceu ressurreto para os discípulos, tá bom? Ele está ressurreto para os discípulos aqui. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que estão perturbados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Por não crerem ainda, tão cheios de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Alguém entendeu o que aconteceu aqui? O inverso do que a gente muitas vezes quer acreditar. Eles chegam e falam assim: é um espírito. Aí Jesus fala assim: não sou um espírito. Espírito tem carne e osso? Não tem. Toca nas minhas mãos. Não é o bastante. E Jesus fala assim: faz uma marmita aí para mim. Que eu vou comer um negocinho. Então, já que vocês não estão acreditando, a gente precisa entender, irmãos, que as dinâmicas do reino vindouro, elas não são você ficar parado numa pracinha falando aleluia. Amém? Então tá bom. Então essa é a primeira coisa que eu queria falar e estabelecer. Dito isso, a gente vai passar aqui pela dinâmica da ressurreição, tá? Como que isso acontece, e eu obviamente não vou conseguir explorar direito tudo como é necessário, né? Mas vamos caminhar, tá? Vamos caminhando comigo, e se você ficar com muita cara de dúvida, vocês levantam a mão aí. A Bíblia, ela então nos afirma primeiro aqui, uma ressurreição corpórea. Amém? Todo mundo aqui comigo na mesma página? Mas antes da ressurreição, tem um problema. É que a grande maioria de nós vai morrer. Talvez todos nós aqui não estaremos. Talvez estaremos, não sei. Quando Jesus voltar. Então você vai morrer. E o que acontece? Então vou passar rápido, porque o Fábio falou bastante sobre isso ontem. Sei que não é todo mundo que estava aqui, mas vou passar rapidinho.
Tem duas passagens que deixam a gente entender um pouco do que é o estado intermediário. A gente chama isso de estado intermediário, tá? Na teologia. O que acontece no pós-morte. Primeira passagem é Lucas 16. Eu vou chamar de passagem, e eu vou discordar do Fábio. Vou chamar de passagem, não de parábola. Tá? Pode ser uma parábola, mas, assim, eu tô com o J.C. Ryle, que é uma passagem, é uma parábola. Se ela for uma parábola, ela é diferente de todas as outras. É a única parábola em que Jesus nomeia alguém. É a parábola do Lázaro. Ele está trazendo assim, então parece que ele está dando uma ênfase diferente para aquilo ali. Ele está nomeando os personagens ali. Tá? Eu não vou ler ela inteira, ela está em Lucas 16, vocês podem ler depois. Mas, basicamente, tem o Lázaro e tem o rico. Os dois morrem, um vai para o seio de Abraão, o Hades, o outro vai para o paraíso. Pelo jeito que o rico fala com Abraão, ele chama Abraão de pai, ele pede para voltar para falar para os seus irmãos, muito possivelmente ele está falando de um judeu, tá? Que foi condenado. Ele fala, então deixa eu voltar para avisar. E aí a resposta de Abraão é maravilhosa, né? Nem se alguém morresse e ressuscitasse, vocês iam crer. Ele provavelmente está falando do povo judeu ali com o véu. Certo? Mas por que é importante? Coisas importantes nessa parábola para a gente entender. Jesus não fala do período pós-morte como um sono. Ele não fala do período que a gente chama de estado intermediário como um lugar de descanso. O rico está literalmente trocando uma ideia com Abraão. E ele está vendo o Lázaro no paraíso. Tá? Então tem dinâmica acontecendo aqui. Beleza? A gente leu um monte de outros versos ontem que fala sobre o fato de, hoje, aqueles que morrem em Cristo Jesus. A Bíblia vai usar a palavra dormir, e daí é que vem toda essa confusão. Sabe? Quando você não quer falar quando aquele seu parente próximo faleceu, e você não quer falar para a esposa dele, assim, tipo, morreu. Aí você fala, ele foi embora. Então, Paulo usa o dormir para isso, né? Alguns dormiram. E aí a gente pegou isso e achou que estava dormindo de verdade. Mas não. Não é isso que Paulo estava querendo dizer. Tá? E aí, ele vai, tem essa dinâmica no reino vindouro. E aí a gente tem uma outra passagem que é muito importante, que é Apocalipse 6. Essa eu acho que é legal colocar. Apocalipse 6, verso 9. Eles clamavam em alta voz. Verso 10? É verso 10, perdão. Em alta voz. Até quando, ó soberano santo e verdadeiro, não julgarás, nem vingarás o nosso sangue dos habitantes da terra? Pode ir. Então a cada um deles foi dada uma veste branca, lhes foi dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Vamos lá, grave isso aqui. Grave isso aqui, a gente tem muitas coisas para falar. Então o que é isso aqui? Almas dos mártires diante do trono de Deus, clamando por justiça. Até? Nem. Senhor Jesus. As almas, os mártires estão lá clamando por justiça, tá bom? Tá escrito. Não gostou? Reclama com João que viu, tá? Então ele está vendo lá esses mártires o quê? Acordados. Primeiro ponto. Parecem estar num lugar privilegiado. Eles estão diante do trono, conversando com Jesus. Obviamente a gente sabe
o rei vai explorar recompensas eternas, mas os mártires têm um tipo de galardão diferente. Eles estão ali diante de Deus e estão clamando por justiça. E tem uma terceira coisa para mim, que é o que me pega aqui, porque muita gente fez isso, não entendendo a dinâmica do reino vindouro. Então vamos lá. Quantas vezes você já ouviu alguém falando assim, não, porque quando você for ressurreto, você não vai lembrar de nada do que aconteceu aqui com você, nem quem você era. Porque você vai ficar lembrando das pessoas que não estão lá. E não pode ter isso. Porque senão você vai ter dor. Ou você vai ficar pensando nisso. Mas aí me explica então. Vamos lá. Porque esses caras aqui estão pedindo justiça pelo quê? Pelo que aconteceu com eles. Ou seja, eles sabiam quem eles eram. Não sabiam só quem eles eram. Sabiam como morreram. Beleza? Irmão, é devastador para mim quando alguém fala uma parada dessa. Você não vai lembrar de nada. Irmão, se eu não vou lembrar de nada, não sou eu que sou salvo. É um futuro eu. A gente vai entrar numa discussão filosófica do que é ser o eu. Se está na sua mente, mas se você resetar lá, não fez sentido nenhum viver para Jesus. Nenhum. Esse é o tipo de coisa que a gente não sabe lidar. Mas, Gá, então como que a gente vai lidar com o fato de que a gente vai lembrar e vai ter coisas, vai ter pessoas que não vão estar, e como que a gente vai... Irmão, você está menosprezando a presença de Deus. Parece que nós não temos tanta certeza e tanto, vamos falar, tato em relação ao que é a grandiosidade de um corpo ressurreto com Jesus presente. Está escrito que a presença dele vai inundar a terra como as águas inundaram o mar. Sabe, pensa agora no momento em que você mais sentiu a presença de Deus. Você caiu no chão e você não conseguiu. E você estava pensando o quê? Nessa hora? Nada. Sabe por quê? Porque você estava cheio da presença de Deus. Vai ser 1 milhão de vezes mais que isso. Para sempre. Você não vai estar preocupado, irmão. Se a pessoa está lá ou não está, você vai estar completamente cheio do Espírito Santo. Amém? Então a gente vai para o segundo momento aqui, que é o estado intermediário. Nesse momento, nós não temos corpo, tá? Então aqui morreu, você não tem corpo ainda, porque você ainda não ressuscitou. Então nesse sentido, nessa hora, você é um estado não corpóreo, vamos falar assim. Beleza? E aí, como que acontece a ressurreição? Vamos voltar para 1 Coríntios 15, mas agora para o verso 51, Britão. A gente vai chegar na aplicação, né? Tá meio aula, mas a gente vai chegar na aplicação já, tá? Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Ah, Senhor. Então vamos lá. Primeira coisa. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mentira. Errado. Errou. O que acontece num piscar de olhos? Transformação do corpo. É só ler o verso. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente canta.
porque o verso, volta lá no 52, perdão. Em um momento, em um abrir e piscar de olhos, aí vai ter que voltar, tá quebrado, né? Mas todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos. Irmão, é transformação que acontece no abrir e fechar de olhos. E como que isso acontece? Vão ter vivos e mortos. Grande tribulação, a gente já pregou sobre, grande tribulação aconteceu, Jesus volta, e adivinha, quem ganha? Quem vence a grande tribulação? Não é a igreja, é Jesus. Jesus não é a cerejinha do bolo. Depois que a igreja dominou as 7 esferas, o Fábio causou tanto ontem que eu posso dar uma causada hoje. Depois que a gente... 7 esferas, dominamos tudo. E agora Jesus é a cerejinha do bolo. Ele chegou para governar o que a igreja fez errado. Jesus vem no meio de uma grande batalha no Vale do Meguido. Zacarias 14 diz, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Será rachado ao meio e ele vencerá. Está escrito em Isaías que haverá sangue até o como que chama? Esqueci isso aqui. Tornozelos. Haverá sangue no vale até os tornozelos. Porque Jesus virá como aquele que vai vencer uma guerra. Quem vence o anticristo? Jesus. Quem vai vir para governar? Jesus. Amém? Então, a nossa esperança, ela não está baseada agora, irmãos. A nossa missão não pode ser... Eu não estou falando que a gente não tem que impactar a cultura e nada do gênero. Mas a gente tem que pensar da forma certa de como isso fazer. Tá? E eu já vou te aqui passar. A forma certa não é você ser um militante político. Beleza? Estamos em ano eleitoral. O seu político favorito não vai salvar o mundo. Ele não vai melhorar o Brasil. Sabe o que vai melhorar o Brasil? O Evangelho de Jesus. Então sabe o que você precisa fazer? Pregar o Evangelho. Esse é o nosso poder. É assim que nós lutamos batalhas espirituais. É assim que nós nos colocamos diante de Deus. Eu não tenho nada a ver isso com a minha pregação. Mas voltando para a ressurreição. Então, a gente vai ser alguns vivos e outros mortos. Todo mundo, quem estiver vivo, e olha que interessante, né? Paulo usa um nós aqui. E nós, os vivos, Paulo morreu já faz 2000 anos, né? Mas isso também fala sobre a nossa esperança agora. O apóstolo Paulo tinha esperança, falando assim, nós os vivos, Jesus volta agora. Eu estou preparado para que ele volte agora. Nós os vivos seremos transformados. Então a gente também fica nessa de, não. Isso tem a ver também com o martírio. Tem a ver com o pensamento ocidental. Se você for lá nos países perseguidos, você vai ver que isso é muito mais latente. E com Paulo era a mesma coisa. Morte acontecendo, martírio acontecendo. Mas quando o cristianismo vira a religião oficial, depois de Constantino, as coisas ficam boas demais para a gente cantar Maranata. Aí o cântico já não era Maranata. O cântico da igreja era Promora Finis, que o fim demora um pouquinho mais. Não pode ser isso. E a gente vai ser ressurreto. Nós, os vivos, e de repente, os mortos vão começar a ressurgir. Corpos glorificados. E a gente vai, agora, para 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Vamos ler. Depois nós, os que estivermos vivos,
seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim, estaremos com o Senhor para sempre. Aqui nós temos uma questão. E a questão é a seguinte. A discussão, eu não vou perder tempo com isso muito, tá? Espero que não. A discussão está nesta palavrinha aqui, ó. Arrebatados. A igreja tem perdido muito tempo com esta palavra arrebatados. Arrebatamento. Então a gente briga se o arrebatamento que acontece antes, se acontece depois. E não precisava brigar. Por quê? Porque acontece depois, brincadeira. Mas, porque não é o ponto. Sabe quantas vezes a palavra arrebatamento aparece na Bíblia? 2 vezes, irmão. Sabe quantas vezes aparece a palavra reino? 68 vezes. Parece que o nosso foco está errado. De vez em falar sobre o reino que vai vir, sobre o rei que vai governar, a gente fica brigando para saber quando que vai arrebatar. Não faz sentido, porque o verso aqui não é sobre arrebatamento, é sobre encontro. Neste verso, o que importa não é o arrebatados, é o encontro. A palavra encontro no grego é a pantesim. Essa palavra ela aparece outras 2 vezes na Bíblia. E eu queria ler pelo menos uma delas com vocês. Atos 28:15. Britão, pode colocar pra gente. Vocês estão comigo, gente? Os irmãos dali ouviram falar que havíamos chegado e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Deixa aqui mesmo. Pode voltar, volta lá, vai. 16. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu... Daqui já tá bom. Então, o que acontece? Olha o que é o encontro. Aqui que está acontecendo, lá... Volta no 28:15. Beleza? Então, aqui, esse encontro, a palavra pantesim está traduzida diferente aqui, tá? Mas é ali, ó, é o vieram. Não, é aqui, ó, encontrar. Perdão. Encontrar. E aí, eles vêm a esse encontro. E como que é esse encontro? Me diz. Eles estavam em Roma, certo? E aí Paulo está vindo. E aí eles vão encontrar Paulo no meio do caminho. Aí você pensa, vai encontrar Paulo no meio do caminho e vai para voltar para Roma. Olha que interessante como funciona o encontro aqui. Parece pouco? Então vamos mais uma vez. Mateus 25, verso 7. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. Pode passar. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Pode apagar. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete. O banquete nupcial e a porta foi fechada. Beleza. Depois vai falar. Aí depois vai aparecer, tá tudo mais. Beleza. A palavra de encontrar aqui, ela aparece nessas 2 vezes. A pantezinha aparece com as virgens e ela aparece em Atos 25. As 2 outras vezes, ela aparece no sentido de ir para o encontro, receber, é como se a gente estivesse recebendo a pessoa e voltar. Vocês estão entendendo, irmão, aonde eu quero chegar aqui? Eu estou querendo chegar que nós não vamos para um tipo de arrebatamento e um tipo de encontro para ir embora. Não é isso. A promessa nunca foi essa. Eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui, mas eu listei 11 motivos
do porquê que não faz sentido essa ideia. Não vou falar todos não. Mas para mim, que acho que é muito importante, é que, primeiro, Jesus nunca disse que a volta dele ia ser secreta. Muito pelo contrário. Mateus 24 e Apocalipse 1, 7 vai falar que todo olho verá. É o relâmpago que corta do ocidente ao oriente. Não tem nada secreto na volta dele. Não tem nenhum único verso, nada que você vai achar na Bíblia que divida a vinda de Jesus em mais 2 vezes. Não é isso. E por fim, o rei já falou disso, mas eu quero reforçar. Mateus 24, que é o verso que a galera usa para falar de arrebatamento, lá de Noé, certo? Ele compara o tempo do fim, compara os dias de Noé, aí ele fala, um será deixado e outro será levado. A gente inverte a ordem do que é bom nesse verso. Noé foi deixado. E os outros foram levados. Tá bom? Ser levado não é bom. Quem foi levado pelo dilúvio não foi legal. Tá? Então, a gente tem que entender isso. Isso é importante. Então, arrebatamento não é o tema principal. E na nossa visão, ele acontece somente quando Jesus volta, depois da grande tribulação. O que é o milênio? Então Jesus vem, eu espero, amém? Todo mundo aqui com o corpo glorificado na volta de Jesus? Jesus vem, ele aparece, o som da trombeta, a voz de arcanjo, multidões de anjos, homens ressuscitando, corpos transformados. É por isso que eu falo assim, a galera usa a palavra mística como coisa ruim. Isso é místico demais. Irmão, a sua fé... Deixa eu te explicar um negócio aqui. Você acredita, se você é crente, que um dia Jesus vai voltar e vai ter corpo saindo de tudo que é lugar, glorificado, pessoas sendo transformadas, encontrando Jesus nos ares, indo para Jerusalém? Se isso não é místico, eu não sei o que é. Então, a nossa fé, ela tem natureza mística em algum aspecto. Isso não é ruim. Ok? Eu estou falando disso porque a gente usa essa palavra, às vezes, para... aquele irmão é místico demais. Sabe? Tá bom. Tem que ver se é mística boa ou se é mística ruim. É só isso que a gente tem que ver. Tem que entender. E aí você está lá, transformado, corpos glorificados, 1000 anos, Jesus está reinando. Eu vou jogar um monte de coisa sem explicar nada e vocês ficam aí, tá? Então ele está lá, Nova Jerusalém, reinando no alto monte, né? E tudo mais. Eu não vou entrar aqui na treta se a Nova Jerusalém desce no começo do milênio ou no fim dele. Estudem, tá? E aí Jesus está reinando, Davi está em Jerusalém, beleza? Davi, corpo glorificado, rei de Jerusalém. Lá está em Ezequiel 37 ao 40, se você quiser ver. Ezequiel 37 ao 40. Davi governando em Jerusalém, as pessoas governando, e Jesus está reestruturando toda a terra. Isaías vai falar que o leão e o cordeiro no milênio vão habitar juntos. A gente tem uma mudança de ecologia acontecendo. O ecossistema está sendo totalmente transformado. A gente tem o Jardim do Éden acontecendo aqui. A realidade do Éden. O Éden é um jardim, ele é um lugar, mas ele também é uma forma de governo. O Éden só é o Éden
Porque Jesus criou ele e governou ele. E agora nós temos essa realidade se expandindo para a terra inteira. Beleza? Eu e você seremos parte disso. Nós vamos estar, durante o milênio, trabalhando com Jesus. Está escrito que as nações, elas vão subir uma vez ao ano para Jerusalém para aprender com Jesus. E sabe o que isso quer dizer? O que está escrito mesmo, que vai uma vez ao ano lá, para Jerusalém, para aprender com Jesus. Gá, como vai ser a dinâmica? Não sei muito bem, mas vai ser maneiro. Jesus vai governar com os santos por 1000 anos, restaurando a terra. Durante esse período nós vamos ter pessoas, e isso vai causar alguns bugs, mas tudo bem. Pessoas com corpos não glorificados aqui. Pessoas que não foram salvas. Pessoas que sobreviveram à grande tribulação e não eram crentes em Jesus. Nesta ressurreição primeira, a gente não ressuscitou todo mundo. Ressuscitou só os crentes. Beleza? Milênio tem crente e quem sobreviveu à grande tribulação. Vamos evangelizar no milênio. Vai ter evangelismo no milênio. Pessoas se convertendo aqui no milênio. Aí você fala assim, pô, facião, né? Jesus está aqui. Pois é, ele veio a primeira vez e não foi tão fácil. Acho que o pessoal também pensou assim. Mas sabe por quê? Porque a gente acha que ter fé é acreditar. E a gente está num país que ele é majoritariamente cristão nesse sentido. Se você parar alguém na rua, você fala assim, você acredita em Jesus? Ele vai falar, acredito. Mas acreditar e submeter a vida é bem diferente. É bem diferente. Então eu acho que todo mundo vai acreditar, afinal Jesus vai ter voltado. Agora submeter, porque não tem mais democracia, irmão. Teocracia. É meu. Essa terra é minha. Presidente dos Estados Unidos. Você não manda mais em nada. As suas bombas não fazem diferença nenhuma, Irã. E agora vocês têm que submeter a mim. Não vai ser tão fácil quanto a gente imagina. Amém? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Estão entendendo? Vixe. Final de tudo isso, Satanás, assim, durante todo esse período, o Apocalipse 20 já fala que Satanás está preso no milênio, tá? Então, terra restaurada e Satanás preso. Jesus solta ele no final. Satanás é tipo o cachorrinho de Deus mesmo, sabe? Cão bravo. Você não precisa ter muito medo dele não, porque parece que ele está bem no controle, assim. Vai, prende e solta. Solta para quê? Para que ele engane as nações vão brigar com Jesus, e aí é uma briga que ele chega nem perto, né? Assim, vai, desce fogo do céu, mata todo mundo, acabou. Segunda ressurreição. E aí o rei vai falar sobre isso na próxima pregação. Mas aí o que eu quero falar aqui, para encerrar, meu último ponto, é que toda essa história que eu contei, como eu disse, ela é uma história de encontro. Ela é a história de um encontro que foi muito desejado. E adivinha? Não tanto por você e por mim. Este encontro, ele foi muito desejado por Deus. Deus desejou esse encontro desde a eternidade. Por isso o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Deus desejou ter este encontro com você. Jesus desejou estar com você muito antes de você pensar em entender Ele. E o que me pega em tudo isso é que a gente vai
vai entendendo a nossa esperança, isso vai levando a gente para um lugar que deveria, pelo menos, levar a gente para um lugar de... É isso que importa. Nós estamos caminhando para o grande ápice da história. Nós estamos indo para o encontro. E para o encontro mais importante da sua vida. Para os casados, aqui, aquele tempo em que você ficou se preparando, talvez para o encontro mais importante que você teria. Em que você escolheu o terno do jeito que você queria, o perfume do jeito que você queria, o cheiro, você se preocupou em arrumar o seu cabelo. Você se preocupou nos mínimos detalhes. Vocês sentaram juntos antes e vocês escolheram o lugar que fazia sentido. E se vocês não casaram, o lugar que fazia sentido, pelo menos as pessoas que faziam sentido de estar ali. E a gente sentou, a gente se preparou, a gente viveu para aquilo acontecer durante aquele período. Mas aqui agora, nós vivemos entre eras, nós vivemos essa eterna tensão de uma coisa que é, mas ainda não é. De um encontro que está para vir há muito tempo, 2000 anos, que tem gente falando de nós, os vivos. E nós vemos pessoas começando a desacreditar, ou às vezes nem falam que desacredita, mas começam a agir de forma desleixada, a se preparar para esse encontro. E esse é o grande ponto em tudo isso. A beleza da ressurreição, o caminho da ressurreição, ele está revelado para a gente por um motivo, para que você arda de expectativa por ele. Para que você veja a beleza de tudo isso e fale assim, é para lá que nós estamos caminhando, é para isso que nós estamos sendo preparados, é isso aí que eu vou viver, isso é vida de verdade. Mas a gente trata a presença de Deus de forma desleixada demais. A gente parece os filhos de Eli, sabe como que eram os filhos de Eli? Ofni e Finéias. A gente parece os filhos de Eli, eles se deitavam com mulheres, eles faziam o que queriam, andavam, e aí de repente um dia eles estão em guerra, e eles têm uma ótima ideia. Vamos levar a Arca da Aliança para o meio da guerra. Eles acharam que eles iam comprar a presença. Eles não viveram nada de obediência. Eles não estiveram diante de Deus nunca. E aí eles pegam a arca, levam ela para o meio da guerra e acreditam o que acontece? Perdem a arca. Porque honrar a presença não é vir ao culto de domingo, irmão. Honrar a presença não é pular na hora do louvor só. E isso é maravilhoso. Amém. Vamos fazer isso mesmo. Vamos vir para o culto. Vamos louvar junto. Mas se você não gastar a vida, Jesus fala assim, olha, quem não tomar a sua cruz, abandonar tudo que tem, não é digno de me seguir. A escolha para esse encontro não é uma escolha em que você faz uma única vez. Não é eu fazendo um apelo e falando, vem para frente, quem aceita Jesus agora. É Jesus a todos os dias nos chamando e nós aceitando vez após vez. Não faz sentido a gente olhar para essa esperança bendita, para tudo isso e agir igual Ofni e Finéias. Achar que a gente vai ter um amuleto da presença, que a gente vai conseguir fazer de alguma forma, que se a gente cantar a música X, que se a gente fizer do jeito assim, se a gente orar dessa forma, a gente tem que estar se preparando para o encontro. É preparação no trabalho, é preparação andando na rua, é preparação educando seus filhos,
É preparação tratando a sua esposa e o seu esposo. É preparação vindo para o culto mesmo. É preparação na hora da adoração também. Mas estar em uma dessas únicas áreas não faz sentido. A nossa vida foi entregue, irmãos. A esperança, ela nos leva para um lugar de enxergar aonde nós estamos indo. Isso aqui pouco importa. É assim. É assim. Davi se recusa a colocar da mesma forma a arca. Eles perdem a arca. Eles perdem a arca da aliança. 60 anos de Israel. 60 anos de Israel sem arca da aliança. Adivinha se o culto parou? Não parou. 60 anos de culto sem presença. Estratégias humanas sempre aconteceram. Hoje a galera fala das luzes, fala da fumaça, e é verdade. Mas Israel já fez isso muito tempo antes. 60 anos de culto sem arca da aliança no templo, no Mishkan, na tenda. E aí Saul vai, vira rei. Saul está lá, rei, nem se preocupa. Mas quando Davi entra, a primeira coisa que ele faz é: acabou. Não tem mais culto sem presença. A gente vai buscar a arca. Amém? Por quê? E o que isso tem a ver com a pregação de escatologia? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque Atos 15, concílio de Jerusalém, eles estão brigando porque Paulo pregou para um monte de gentil e ninguém sabe o que fazer, porque o gentil converteu, e agora? O que a gente faz? Tiago levanta e fala assim: olha, tem uma profecia de Amós 9, que nos últimos dias Deus levantará a tenda caída de Davi. Deus não vai levantar o templo de Salomão. Deus quer a tenda de Davi. Sabe por que Deus quer a tenda de Davi? Porque era onde a presença dele era valorizada. Era onde não tinha estratégia humana. Igual a gente ouviu ontem. Davi viu o que acontecia no céu. Ele replicou para o que acontecia na terra. Nos últimos dias, o tipo de igreja que vai viver, a igreja do tempo do fim, que vai convergir com os padrões de Deus, tem fome de presença de verdade. A gente não aceita uma vida medíocre. Irmão, trabalhar e viver para as suas próximas férias, eu sempre falo isso, é uma vida medíocre. Nós precisamos ter claro a nossa esperança, para onde nós estamos indo. Para encerrar, para mim agora eu entendo, quando você entende isso, Filipenses 1, no verso 23. Paulo está preso. A igreja de Filipe estava triste, pensando que ele ia morrer. E aí ele manda uma carta. E aqui normalmente a gente trata, irmãos, isso daqui de uma forma que é quase que meio Paulo falando assim: tanto faz, né? Se eu ficar ou se eu for. Eu estou com Cristo e eu vou. Mas quando você lê direito o texto, Paulo fala uma coisa importante aqui. Estou pressionado dos dois lados. Ele vai falar da morte e da vida.
Ir embora ou ficar com eles? E aí ele fala, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Paulo não está falando de igualdade. Para ele, não era um tanto faz. Para ele estar com Cristo é muito melhor. O martírio, vamos lá, ouça com moderação. O martírio é o melhor caminho aqui agora, igreja. Se me matarem, eu vou estar com Cristo, o que é muito melhor do que estar com vocês. Este homem entendeu. Ele gastou a vida toda. Não adianta a gente achar bonito morrer para Jesus sem antes conseguir viver para Ele. Não dá. Não dá. Você tem que escandalizar mesmo. A gente tem que escandalizar mesmo quando alguém morre mártir lá no Oriente Médio. Quando alguém morre, conforme vários cristãos morreram lá na África recentemente. Sabe por que a gente tem que escandalizar? Para você perceber o quão medíocre é a sua fé. Vamos ser muito sinceros. Você não consegue olhar para aquilo e falar, que glória! Que glória! Agora eles estão diante do trono, clamando por justiça, junto com os outros diante de Deus. Eles foram para o melhor caminho. Deus, você tem coragem? Alguém teria coragem, irmãos? Aqui, vamos lá. De falar assim, olha, eu quero ser um mártir, Deus. Eu me levanto aqui, ó. Pelo tamanho da recompensa que a gente está vendo aqui, vale a pena a conta. Eu estou fazendo de propósito. Eu estou me incluindo nisso, tá? Mas aqui é para a gente olhar a nossa fé no espelho de vez em quando, e a gente tenha que olhar para ela e falar assim, o que eu estou fazendo? Aonde que eu me perdi? Aonde que eu perdi o fogo que eu tinha? O desejo que eu tinha? Aonde que foi que aconteceu? As minhas conversas eram outras. Eu sentava na mesa, eu queimava. Rios de água fluíam de mim. Eu desejava estar no culto aos domingos. Eu desejava estar com os meus irmãos a todo momento. Mas sabe por quê, irmão? Não é porque você amava a nossa liturgia. É porque você amava muito a Jesus. E a gente vai esfriando, esfriando, esfriando. E a gente para de se preparar para o encontro. A gente para de se preparar para esse encontro. E vai ficando tudo bem. É só mais um final de semana. Vamos lá, gente. Vamos lá. A gente passou o dia aqui ontem aprendendo sobre a realidade do céu. Eu não vou apontar para ninguém, mas quantos foram que depois de ontem ficaram em casa que falaram assim, foi cansativo demais. Sério? Sério? Eu acho que a gente está vendo pouco demais de Deus. Os anjos não parecem ter essa crise. Não parecem ter, irmãos, lá na sala do trono. É dia e noite, sem cessar. Mas quando a gente é esticado um pouquinho, a gente fala, Deus, esse aqui foi demais para mim. Encontro é mais do que uma perspectiva futura, é uma realidade presente. Muda como a gente se prepara agora, como a gente vive agora. É radical demais, isso é cristianismo. O nosso rei morreu numa cruz, foi radical demais, sangrento demais. De vez em quando alguém fala pra mim, pô, Gá, você é radical demais. Cara,
Eu só sei ser assim. Uma boa. Eu aprendi a ser cristão desse jeito, assim. Eu não estou falando que a gente vai cair, a gente vai ter momentos em que a nossa fé... Mas assim, o meu ponto em tudo isso é... Irmão, você tem que saber, você tem que olhar para você e falar assim: eu perdi o foco. Eu perdi o foco. Eu não estou me preparando para o encontro como antes. Eu perdi o foco. Quem queimou uma vez sabe como é. Para de fingir para você mesmo que está tudo bem. Não está. Não está tudo bem. No fim dos tempos, ou você vai queimar por Jesus, ou você vai queimar no inferno. Não tem meio do caminho. O céu é uma realidade. Nós falamos ontem, estamos falando hoje. A diferença entre nós e os seres celestiais agora não é que eles podem ver e você não. Isso não é verdade, porque Jesus rasgou o véu. A diferença entre os seres celestiais e nós é que nós deixamos o pecado nos cegar de vez em quando.